Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Hoje é aquele episódio que para mim é um dos que eu mais gosto, porque eu tenho chance de saber o que vocês estão me trazendo, das perguntas, de como vocês têm observado nossos estudos e poder conversar um pouquinho com vocês. Tem bastante coisa, então não vamos perder tanto tempo em introduções, em apresentações, vamos direto ao assunto. O primeiro, episódio que a gente vai falar a respeito das perguntas e respostas é o episódio 6, que tratou sobre transtornos alimentares. Muitas perguntas. E por aí a gente vai também observando o que mais nos pega, o que mais nos toca enquanto sociedade. Então, eu notei que é um assunto bastante comentado, bastante sentido, observado, muitas dúvidas, muitas experiências que vocês deixaram. Então, é interessante saber que na área alimentar a gente carrega ainda bastante dúvida, a gente ainda expressa muito nossos conflitos pela forma como a gente se alimenta. Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe essa pessoa que se apresenta como M. Lun Chan. M. Lun Chan. Então, ele ou ela, não sei, explica, tem o TARE, transtorno alimentar restritivo evitativo, desde mais ou menos 3, 4 anos de idade. Hoje tem 27. Antes disso, minha alimentação era normal. Como não tenho lembranças de ter uma alimentação normal, é como e com todo mundo dizendo o quão ruim é a minha alimentação e os problemas que acabei gerando principalmente para minha família, desde muito cedo tenho baixa autoestima. Sinto-me culpada. É uma moça, sinto-me culpada por ter uma alimentação ruim e não conseguir mudar isso, e acabei desenvolvendo raiva de mim mesma, fora todas as mágoas que desenvolvi ao longo da minha vida. Tive câncer de tireoide há uns 5 anos atrás, passei por 3 cirurgias, pois tive metástase e fiz uma sessão de iodoterapia. Comecei tratamento específico para tratar o TARI, mas só fiquei pior. Reviver e ressignificar os sentimentos e experiências me consomem demais mentalmente. Tive deficiência de rim, então parei com o tratamento. Com 27 anos, agora que comecei a trabalhar de fato e estou me esforçando para me amar, me motivar e acreditar em mim mesma, coisa que nunca tinha feito antes. Não sei se existe alguns psicólogos, terapeutas espíritas, mas quero continuar o meu tratamento, primeiramente porque sei que o caminho é me amar, me perdoar e acreditar que consigo superar todos os obstáculos. Então, eu fico muito feliz com esse final, que não é o final, é o começo, porque eu imagino que você passou mais de 20 anos se debatendo sem sucesso e cada vez mais atrapalhando, prejudicando e vivendo mais dor e sofrimento, porque outras doenças foram se somando até você descobrir que o caminho é esse, é você se amar, e isso passa por uma aceitação, é o primeiro passo. O primeiro passo é eu me aceito como eu sou. No meu grau de evolução, eu ainda carrego isso. Cada um carrega as suas sombras. A minha é essa. Eu projeto na alimentação os meus conflitos que eu carrego. Essa sou eu aceito, eu não estou pronta. Eu não estou pronta. Deus está trabalhando em mim, eu estou num processo. Nesse momento evolutivo, eu preciso enfrentar isso. Eu estou desequilibrada nesse transtorno. Essa é a minha cruz. Esse é o meu convite, é o meu chamado para eu me conhecer, para eu me aceitar. Eu não sou assim, eu não vou ficar assim para sempre. O que que eu posso aprender nesse estado evolutivo em que eu me encontro? Então, é olhar muito caridosamente para si, é não exigir de si nada além de quem você já é, e é entender que você está no meio de um processo. Isso não vai durar para sempre. Essa é a escola que você está para poder se desenvolver enquanto espírito. Então, foque nisso. Eu me aceito,
tá tudo bem, eu carrego esses conflitos, eu ainda não sei lidar com eles, mas eu vou me amar, eu vou cuidar, eu vou me respeitar. É como se eu falasse: "Cris, hoje não deu para fazer nada diferente, tá tudo bem. A gente vai conseguir, é só questão de tempo, tenha paciência". Porque enquanto você está aí lidando com esses conflitos, você está se fortalecendo, você está pensando sobre você, você está aprendendo como lidar com a vida, você está entendendo um pouco mais da ligação do emocional com a alimentação, você está desenvolvendo. Só que ainda a flor não desabrochou. É como se você tivesse, peguei a sementinha, pus dentro da terra, afofei a terra, fui atrás de um adubo, pus esterco, coloquei água, vi se tem sol suficiente. Não adianta eu falar, eu peguei uma semente, agora eu quero ter uma rosa feita na minha mão e desabrochado. Eu tenho que respeitar o trabalho, o labor, até que eu possa ver os frutos, eu possa colher esse perfume, eu possa desfrutar do produto final. Nós estamos em processo, então tenha paciência e foque nessa aceitação, não se cobre, não exija que você dê aquilo que você ainda não está pronta. Confia que Deus está trabalhando em você, um dia de cada vez. Se aceite, se ame, como se você fosse um bebê seu. Se trate emocionalmente assim. Cris, está tudo bem, não se desespere, não desanime, vamos um pouquinho mais. Olha, hoje você não conseguiu isso, mas ontem você tinha conseguido. Vamos mais um pouquinho. Então, é nesse contexto que a gente consegue cuidar da gente para que a gente possa se libertar dos conflitos. Então, você já está no caminho, eu fico muito feliz por isso. É se amar. A Ana Carolina Santos de Souza pergunta: em que medida o transtorno alimentar pode representar suicídio indireto? Então, a gente vai falar de suicídio de acordo com o grau de compreensão, de consciência. Tanto que, se você sabe exatamente o que você está fazendo e você tira a própria vida, você está consciente, você é integralmente responsável por tirar a própria vida. Eu sei que eu estou decidindo tirar a minha própria vida, significa que eu estou consciente do que eu estou fazendo. Agora, eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou pensando que isso vai tirar a minha vida. No entanto, eu já teria condição de prestar atenção nisso. Eu já teria condição de vigiar para ver se isso não vai me fazer mal. Então, eu estou me conduzindo para tirar a minha própria vida, mas eu não estou consciente. Eu não estou intencionalmente agindo assim. Então, eu ainda estou sendo responsável, mas menos. Porque eu não fiz de caso pensado, planejadamente, intencionalmente, mas eu estou fazendo. Agora, se eu não tenho condição de prestar atenção se o que eu estou fazendo vai me levar, é como se eu ainda não tivesse como ser responsabilizada, porque eu não tenho condição de imaginar que isso possa me prejudicar. Então, nesse caso, nem suicídio indireto é. No primeiro caso, eu sei que eu estou fazendo e eu opto por isso. Eu estou indo atrás de um caminho para isso. Eu sou integralmente responsável pelo que eu estou fazendo. No meio, aqui no segundo passo, eu estou curtindo a vida, não estou prestando atenção que isso pode me antecipar a partida para o plano espiritual. Não estou antenada com isso. Então, não estou fazendo diretamente, intencionalmente. No entanto, eu já tenho condição de pensar a respeito. Eu podia estar mais vigilante. Eu poderia avaliar melhor as minhas formas de viver e as minhas escolhas. Mas eu estou desatenta. Então, eu estou caminhando para isso, mas de forma indireta. A responsabilidade não é tanta quanto nesse primeiro caso. E existe um último caso em que a pessoa não tem mesmo consciência. Vamos pensar em alguém que tenha um transtorno mental que não consegue nem elaborar um pensamento concatenado, não consegue ter juízo de valores. E ele acaba fazendo alguma coisa que ele tira a própria vida, até sem saber o que que ele estava fazendo. Ele não vai ser responsabilizado. Porque ele tinha zero possibilidades de entender o que estava acontecendo. Tanto que esses transtornos, essas doenças mentais mais sérias, elas nem se responsabilizam por si, elas precisam de alguém que se responsabilize, como se fosse uma criança. Uma criança, quando ela age de algum jeito que é ilegal, é o pai, o responsável, que vai
prestar contas do que estava acontecendo, porque ela não tinha que estar numa situação a ponto de poder tomar uma escolha sozinha. Ela tinha que estar sendo orientada, vigiada. Então a gente tem mais ou menos esses três pontos. Então, se a gente pergunta, o transtorno alimentar pode representar suicídio indireto? Depende do quanto eu tenho de condição de pensar a respeito. Se eu tenho uma doença mental que atrapalha a minha forma de me alimentar, vamos pegar um idoso que já esteja no processo avançado de demência e ele começa a se recusar a comer. Como é que eu vou dizer para ele que ele está se suicidando? Ele nem tem noção do que ele está fazendo. Então, cabe a quem está com ele cuidar, proteger para que isso não aconteça. Às vezes precisa de uma intervenção médica, precisa de uma internação para ele poder passar uma sonda gástrica, ou seja lá o que for. Não dá para esperar que ele tome conta disso. Então, menos importante é o transtorno alimentar gerando um suicídio indireto. Menos importante é isso, mais importante é o quanto que ele tem condição de tomar uma decisão, direto ou indiretamente ou não. Então, cada caso é um caso. Nós temos aqui o LIP. Tem uma questão do controle da anorexia. Eu quero superar a anorexia, mas é tão difícil. Como superar isso espiritualmente falando? Já faço tratamento terreno, mas preciso de ajuda espiritual. Um transtorno alimentar pode danificar o perispírito? Devido à anorexia, já perdi 10 quilos, tenho dores nos ossos, no músculo, fraqueza, tremor, perda de cabelo. Isso aflige meu perispírito? E o Lipe, ele continuou trazendo muitas informações. Ele nos ofereceu, nos seus comentários, uma aula profunda e completa sobre a anorexia. Me parece, Lipe, que você tem muita informação, muito conhecimento e busca muita coisa. Isso é ótimo, porque é o primeiro caminho para a gente entender o que está acontecendo com a gente. Eu fiquei pensando, Lipe, se não está na hora de você desligar um pouco esse pensamento que tem muitas informações e você acerenar um pouco esse pensamento e de repente buscar, não sei se você já buscou, mas experiências mais emocionais e espirituais, como você mesmo diz, que você vai em busca de uma ajuda espiritual. E essa ajuda espiritual, ela vai passar muito mais por um sentir do que por um pensar e conhecer. Então, de repente, se dedicar mais às orações, você ficar mesmo mais tempo com o pensamento desligado, tentando ser inspirado pelos benfeitores, você fazer conversas mais com Deus, você se dedicar um pouco mais para estudar o próprio Espiritismo, os ensinos de Jesus. Você se permitir mais experiências que transcendem a matéria, um voluntariado, você se aproximar da dor do outro, ou seja, busque mais experiências emocionais, psicológicas e espirituais e desliga um pouco essa necessidade de entender e de descobrir qual é o caminho para chegar a uma cura. Desliga um pouco, você já tem muita informação. Que tal uma experiência um pouco mais interna? Meditação, autoamor, cuidar de si, se respeitar um pouco daquilo que eu falei para Amy Lunchan. Se aceite, tenha mais compaixão e empatia por você. Se cuide mais como se você fosse um bebê que não está entendendo muito bem como se vive. Tá tudo certo, Lipe. Tá tudo certo, se acalma. Vamos tirar um pouco o foco disso, vamos pôr um pouco mais o foco em eu quero desenvolver a minha espiritualidade, eu quero ter um pensamento mais calmo, eu quero estar mais em contato com Deus, eu vou procurar mais sobre a espiritualidade, experiências mais místicas, mais espirituais. Talvez isso te ajude um pouco, mas você está buscando, tenho certeza que você vai encontrar o seu caminho. A Rita da Silva Lima fala assim: a neurose alimentar, instigada pelos meios de comunicação, afeta emocionalmente o indivíduo por não conseguir o padrão estabelecido. Ela está afirmando. A Rita está sempre com a gente, né, Rita? Ela está afirmando, essa neurose, tem muita neurose alimentar estimulada pelos padrões sociais atuais. Cria-se uma sociedade doente? Certamente, né, Rita? Tanto que a gente está vendo a sociedade.
não é nenhuma dúvida. A gente vê uma sociedade doente nesse aspecto, em tantos outros, mas nesse também, né? Talvez esse seja realmente um dos males mais impactantes do século, porque ele não adoece, ele adoece o indivíduo como um todo. Ele adoece o indivíduo corporalmente, porque eu começo a tomar o que a gente chama das bombas para ficar com o corpo sarado, sobrecarrega fígado, sobrecarrega rim, atrapalha o sistema digestivo, a gente atrapalha o corpo, a gente come errado. A gente sobrecarrega para fazer massa muscular, ou a gente tira para ficar mais fininho. Então, o corpo é como se fosse uma experiência que a gente está fazendo com o corpo. A gente interfere psicologicamente porque começa a elaborar conflitos. Ai, por que que o outro é assim? Olha aquela pessoa que está com 50 anos de idade e tem um corpo mais bonito que o meu, e a gente fica com mil conflitos. Eu não sou tão suficiente, eu não sou tão bonita, eu não sou tão isso, tão aquilo. E espiritualmente, porque olha o tanto de tempo que a gente investe procurando o corpo perfeito. Esse tempo cronológico, ele não volta, não dá para pôr pause no tempo, deixa eu ir lá cuidar da estética, depois eu volto para cuidar do espírito. Ou eu estou cuidando de uma coisa ou de outra. Quanto tempo a gente tem gasto, a sociedade tem gasto, olhando para essa questão corporal, é o tanto que nós estamos deixando de ter a atenção espiritual. Eu lembro uma vez um artigo que eu li, não vou me lembrar o autor, não sei se não era até o Rubem Alves que trouxe isso, mas não tenho certeza. Mas era um artigo tão bonito porque ele trazia dados mostrando, isso faz mais de 20 anos. Naquela época, mais de 20 anos, ele mostrava uma estatística do quanto o número de academias estava subindo, enquanto que o de livrarias estava caindo. Então, ele mostrava lá para cada tantas academias, era tantas livrarias que uma aumentava e a outra diminuía. E de fato, quantas livrarias fecharam, enormes, fecharam. E academias tem uma em cada esquina. O lado da saúde, excelente. Não tínhamos a cultura de cuidar do corpo, abandonávamos. Excelente, hoje nós temos saúde, mas ao mesmo tempo muitos de nós estão extrapolando, já não é mais uma questão de saúde, porque para ter um corpo malhado, eu prejudico a saúde com excessos de suplementos e e outras coisas anabolizantes e absurdos que a gente acaba adotando. Então, parece que a gente passou do limite e a gente foi tirando o quê? A gente foi tirando a cultura, a gente foi tirando a espiritualidade para pôr o tempo voltado é quase que o corpo virou um ídolo, né? Como se fosse só isso que existisse. Então, é bem lembrado isso. A divina, ela se coloca como Divina Eterna Silva do Vale. Ela diz, não sei se é o seu nome, mas ela diz: Cris, eu cuido de uma filha de 38 anos, ela tem paralisia cerebral e autismo, e há 8 anos se tornou cadeirante. Passo tanto tempo cuidando dela com banhos, alimentação, que não sinto fome. Então, acho que é interessante você trazer. Você trouxe um ponto tão importante, Divina, tão importante, porque é o drama do cuidador. E a gente costuma falar que quando a gente tem um diagnóstico difícil e a gente se constata que uma pessoa vai precisar de um cuidador, o que essa pessoa precisa já está sabido. Então, a gente já sabe o que ela tem, a gente já sabe os cuidados que precisam, quais serão os medicamentos, quais as necessidades que precisarão ser incrementadas. Ou seja, essa pessoa, por mais que ela tenha uma doença séria, ela já está protegida. Se a pessoa que cuida dessa pessoa é alguém da família, muita atenção, porque essa pessoa vai tender a desgastar a própria vida num excesso de cuidado, porque ela é cuidadora 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela vai tender a esquecer de si. Então, eu estou cuidando de alguém que eu amo, essa pessoa está numa condição de muita necessidade. Eu preciso atender ela, só que ela vai estar nessa condição hoje, amanhã, depois de amanhã, não tem fim. E eu posso me perder de mim mesma nesse cuidado extremo com o outro. Então, precisa muita atenção para o cuidador daquele que necessita de cuidado. Ele precisa ter o tempo dele, ele precisa ter a vida dele, os cuidados que ele precisa receber, o descanso, a distração.
porque senão a gente vai gerar um outro segundo problema. Então, Divina, olha para você do jeito que você olha para sua filha, com o mesmo amor. Vocês duas necessitam e merecem ser amadas. São as duas filhas de Deus. E Deus gosta que a gente cuide do outro como a gente cuida da gente, segundo o que Jesus ensinou. Então, o mesmo devotamento que você tem com a sua filha, tenha com você. Busque uma rede de apoio um pouco maior. Encontre caminhos para que a sua filha não fique sem atenção, mas que você tenha a atenção que você precisa e merece. Falei que tinha bastante coisa, né? Agora nós vamos para o episódio 7, transtornos de adicção, os vícios. Então, a Nai nos trouxe, ela escreveu em inglês, desculpa, ela escreveu em espanhol, e eu fiz uma tradução usando o tradutor, porque eu não domino o espanhol. Então, em português, na tradução que eu busquei, seria algo do tipo: Cris, excelente tema da aula. Gostaria de perguntar sobre o vício do ciúme. Se algum vício é o que a pessoa se entrega, se o vício é o que a pessoa se entrega e não tem controle de sair, como eu posso me livrar do ciúme doentio e manter o equilíbrio mental? Obrigado, um carinhoso abraço. Então, trazendo, o ciúme é um vício, toda vez que a gente detectar um comportamento que a gente não controla, ou seja, eu vou falar assim, ó. Eu vou me abster de comer chocolate. Vou ficar um período sem chocolate. E no quinto dia eu não aguento, não me controlo e eu como o chocolate. Existe de alguma forma um vício instalado, porque ele não é racional. É uma decisão que não passa pela minha razão. Minha razão disse: eu não vou comer o chocolate. E eu como. Então, significa que tem algo em mim que me domina, e a gente chama desse controle que controla a nossa consciência, desse hábito que controla a nossa consciência, a gente chama de vício. Por que é vício? Porque, primeiro, ele é um hábito repetitivo. Se eu faço uma coisa por ano, não posso falar que é vício. O vício requer uma frequência. Eu não consigo ficar sem. De vez em quando eu preciso disso. Então, tem uma frequência e ele é vício porque ele me faz mal, ou ele faz mal para alguém, ele gera prejuízo. Senão, ele é um hábito. Todo dia de manhã eu escovo meus dentes. Não é um vício, é um hábito. É um hábito, eu faço porque eu quero, eu ponho a frequência que eu quero e eu sei que ele me ajuda. Agora, se eu falar, eu preciso escovar os dentes 20 vezes por dia, aí a gente já entra num transtorno obsessivo compulsivo. Já não é hábito porque já está me prejudicando ao invés de me ajudar. Então, toda vez que a gente tiver esse hábito que gera prejuízo para o corpo, que gera prejuízo para o ser humano, a gente vai falar ou de algum tipo de transtorno específico, ou a gente vai falar de um vício. Eu não consigo ficar sem beber alcoólico, preciso beber alcoólico toda semana, 3 vezes por semana, seja lá o que for. Não me faz bem, já está prejudicando meu fígado, atrapalha meu cérebro, mas eu não consigo parar. Então, sempre que eu falar disso, inclusive o vício do ciúme, acaba sendo um transtorno, né? Acaba sendo transtorno, não, uma perturbação, me perturba porque me faz mal, eu sofro, eu prejudico o relacionamento, o outro não me aguenta, eu não tenho paz. O vício, o ciúme tira a paz, né? Então, como que eu faço para superar e voltar a esse equilíbrio? A gente vai pensar que tem um complexo constelado, ou seja, tem um registro interno, que quando eu observo alguma coisa, observei meu marido sendo gentil com a vendedora de lanche. Foi atender ele e ela foi gentil, ele foi gentil, me deu um ciúme. Ou seja, tem um componente meu, tem um registro interno que aflorou. O que é esse registro? É alguma crença que eu trago, é uma experiência anterior que eu trago e eu leio essa troca de gentilezas na hora de comprar um sanduíche. Eu leio como ameaça, possibilidade de traição, estou sendo excluída. Mas quem falou isso? Não é o que está acontecendo, pode até ser que seja, mas eu não posso deduzir isso. É muito mais um conteúdo interno de uma leitura que eu faço a partir dos registros que eu tenho. Então, como que eu faço? Critique essa certeza, esse pensamento.
Ah, meu marido está lá com graça com a vendedora. Será? Eu não posso afirmar isso. Isso é o que eu acho que está acontecendo, mas eu não posso afirmar, não sei se é verdade. Pode até ser que seja, mas com base na minha observação eu não posso dizer, a não ser que eu tenha visto alguma coisa mais clara. Mas se simplesmente foi uma troca de gentilezas, eu não posso afirmar. Então, Cris, será que isso não é mais seu do que dele? Será que não é você que traz um conflito e acha que todo mundo vai te trair e acha que você não é boa o suficiente para as pessoas gostarem de você? E você está sempre apostando que alguém vai vai pegar o que é seu? Por que que você acha isso? E aí, aí a gente vai trabalhar com o diálogo interno. Acalma, Cris. Não é necessariamente o que está acontecendo só porque você acha que está acontecendo. Então, que tal você conversar com seu marido, explicar o que você sente, ouvir a opinião dele? É fazendo críticas para a hora que esse ciúme aparece. Para a gente tomar consciência de que porque ele aparece, eu não estou coberta de razões. Significa que eu trago baixa autoestima, que eu fui traída em vidas passadas, então eu acho que alguém está sempre pronto para me trair, ou que eu tenha traído alguém, então eu sei que isso é possível de fazer, e agora eu fico esperando a vez que alguém vai me trair. Questione. O que está acontecendo hoje? Quanto que de verdade é motivo de preocupação? Se for, converse, exponha, mostre. Se não for, se conscientize. Para, Cris, não vamos entrar nesse ponto, não tem nada acontecendo e converse com você, como se você tivesse mesmo nesse diálogo interno. A Silvia Ribeiro, também está sempre com a gente, pergunta, Cris, pode-se dizer que a bebida revela o verdadeiro eu de uma pessoa? Ô Silvio, eu lembrei de uma frase do próprio, não sei se é do Jung, mas é do meio junguiano, que a gente costuma dizer que a persona, aquilo que eu apresento para o mundo, a minha máscara social, a versão de mim que eu vendo, o marketing que eu faço de mim, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, a forma como eu me mostro, essa é a nossa persona principal. A gente tem várias. E aí no meio junguiano a gente costuma dizer que essa persona é solúvel em álcool. E o que que isso quer dizer? Que realmente, quando a gente sai o álcool, ele tira um pouco da inibição, ele afeta um pouco essa parte do cérebro aqui, do lobo frontal, em que a gente faz juízo de valor, a gente consegue avaliar riscos. Então, a censura realmente, ela rebaixa. E na hora que essa censura rebaixa, aquilo que eu estava fazendo uma força para mostrar para os outros, eu posso deixar de fazer e mostrar um pouco de outras facetas minhas, né? Então não é bem o meu verdadeiro eu, porque esse verdadeiro eu, ele é tão complexo, ele é tão plural, ele é tão diverso, que eu não sei qual é esse verdadeiro eu, mas certamente a gente mostra mais aspectos do eu do que a gente gostaria de mostrar se não tivesse aí solúvel em álcool. A Isabel Faria diz assim: Você pensa que podemos considerar a compulsão por compras como um transtorno de adicção também, uma vez que é a dependência de algo externo e material, da qual podemos também sofrer influência, mesmo que já tenha consciência disso? Então, de novo, me arrasta é algo que eu não controlo, é uma compulsão. Quando eu vejo, falei que eu não ia fazer e eu fiz, certamente é um vício, certamente é um conteúdo que me leva a fazer aquilo que eu não queria. O vício, vamos lembrar, que ele está relacionado com alguma compensação. Então, essa compulsão, eu preciso comprar, eu preciso comprar. O que que tem registrado lá no meu inconsciente que eu estou descarregando na compra, na bebida, no sexo, seja lá onde for? Então, existe um conteúdo emocional perturbador que eu consigo acalmar me dando certo prazer. Quando eu recebo lá os hormônios do prazer, ai, que gostoso que foi. Que gostoso que foi esse drink que eu bebi, que gostoso que foi esse sexo que eu tive, essa compra, seja lá o que foi a compulsão que eu tenho. Aí é como se eu tivesse amortecido um pouco aquela ansiedade daquele conflito. Então, toda vez que eu tiver uma compulsão, não importa para o que seja, inclusive para compra, eu estou a serviço de algum amortecimento, de algum conflito emocional que eu não estou sabendo dissolver. Então, quando ele começa a me deixar muito ansioso, eu afogo as mágoas, a gente fala, ou seja, eu afogo esse conflito, trago um pouco de prazer sensorial e tenho um certo alívio.
não é solução. A solução é a terapia, a meditação, a oração, a conversa com Deus, olhar para si, conversar com essa compulsão. Por que que eu preciso tanto? O que que acontece quando eu vou atrás disso? O que que eu acho que eu estou precisando? O que que me falta? É um processo de iluminação das sombras mesmo. Só isso? Só isso. São duas perguntas, então, do episódio 7, em que a gente falou do transtorno. Três perguntas, transtorno da adicção. A Isabel Faria falou desse de compulsão de compra, sim. Então, pronto, me perdi um pouquinho aqui, já voltei. Então, episódio 8, vamos agora para o transtorno de personalidade. A Fátima Rabelo, que está sempre com a gente também, fala: Cris, a constatação das subpersonalidades. Eu devo não gerar culpa, certo? E como trabalhar essa eclosão de facetas do meu eu? Fátima, então, Joana de Ângeles vai falar em diversas das suas obras que a culpa é um dos fatores mais originadores de transtorno. Então, a culpa é o que mais gera transtorno. A gente precisa trabalhar muito com essa culpa. A Joana fala, ao invés de se sentir culpado, se sinta responsável. Assuma uma postura forte e diz: fiz, vou atrás, eu vou dar conta. Ah, mas não tem solução. Então tá bom, eu vou morrer tentando achar essa solução, mas eu não vou sentar, me sentir de coitado. Olha o que que eu fiz, eu mereço apanhar. Ai, Deus que me castigue. Não. Isso não resolve. Por que que a culpa, Joana de Ângeles fala que ela é muito ruim? Porque ela paralisa. Eu fico lá numa lamentação. Olha o que que eu fiz. Você não sabe o que que eu fiz. E fico me sentindo culpada, me sentindo horrorosa, me sentindo insuficiente, incompetente. Isso não me ajuda em nada, né? Então, a culpa realmente não deve ser caminho adotado. O caminho para a integração da sombra é isso. Eu aceito o que eu fiz. Traga consciência. Eu fui responsável por isso. Olha para isso. Faz parte, acontece, eu não estou pronta, eu sou espírito evolução, eu não sou Jesus Cristo. O que que eu queria? Eu queria nunca errar. Nossa, mas eu errei feio. Pois é, a gente erra feio, não sou só eu. Então, aceita, aceita, se responsabiliza. O que que eu posso fazer? O que que está nas minhas mãos? Como que eu posso minimizar? Ai, mas está horrível. Então, a gente tem também emoções horríveis. A gente não vai dar para viver só tendo emoções boas. Então, aceitação, responsabilização, enfrentamento. O que que eu posso fazer? Eu vou tentar fazer aquilo que estiver sob meu alcance. Então, é essa mais ou menos a trajetória para a gente se iluminar e não ficar se sentindo culpada. A Jane Mara Ferreira fala assim: num só indivíduo é possível ter mais de um transtorno de personalidade? Então, vamos fazer um resgate. Primeiro, quando eu comecei a falar sobre os transtornos, lá no episódio primeiro de todos, em que a gente falou, a gente definiu o transtorno, e nos primeiros a gente falou se, a gente, vamos só relembrar o que a gente trouxe. Para a gente falar que a gente tem um transtorno, tem que ter um diagnóstico psiquiátrico. Eu tenho que ir ao médico, o médico tem que me avaliar. Ele tem todo lá um procedimento, são muitos tópicos analisados, são muitos sintomas. Ele tem que descrever um quadro que não é pontual, ele vai fazer todo um diagnóstico, uma matriz ele vai criar, que ele estudou para isso. Aí eu posso dizer, eu tenho um transtorno. O que que a gente tem visto muito? A gente chama de transtorno qualquer coisa. Ah, eu gosto de organizar os meus livros por ordem alfabética. Ai, você deve ter toque. Não, não. O transtorno, ele tem uma lista enorme de sintomas. Provavelmente a gente vai se enquadrar nessa lista em alguns. E se a gente pegar a lista dos sintomas de cada transtorno, é possível que a gente se enquadre em todos os transtornos, em alguns tópicos. Não quer dizer que eu tenha transtorno. Quer dizer que eu sou ser humano, quer dizer que eu não sou perfeito, quer dizer que a gente tem os nossos altos e baixos. Agora, vamos dizer que a gente tenha realmente um transtorno. É possível que a gente tenha mais do que um? É possível. Até porque eles se conversam, tem sintomas que estão nessa categoria de transtorno, mas nessa também. O mesmo sintoma aparece aqui, aparece aqui, aparece ali. Então, é muito difícil, não é uma caixinha que a gente entra e só tá naquela caixinha.
Às vezes é até difícil do profissional, do psiquiatra, diagnosticar se é mais esse ou esse, porque ele está parecendo muitas duas coisas e o ser humano é muito complexo. Mas, em tese, é possível? É possível a gente ter mais do que um transtorno, sim. Vamos lá, Rita de novo, a Rita da Silva Lima. Uma pessoa tem determinado comportamento na sua vida profissional, como extremamente perfeccionista, por exemplo. E em relação à sua família, é permissiva. Opostos, né? É um transtorno de personalidade ou um conflito? Ô, Rita, a gente vai trazer aquilo que eu acabei de falar. Não dá para pegar um traço da personalidade, da forma da pessoa agir, um traço, perfeccionista aqui, permissiva lá, e dizer ela tem um transtorno. É preciso que essa pessoa ela passe por um diagnóstico no médico. Até lá, se é isso que eu observo, é muito mais conflito do que transtorno. E quem de nós não é, hipócrita de vez em quando, antagônico e paradoxal? Quantas vezes a gente fala, olha, eu fazendo aquilo que eu acabei de falar para o outro que não deve fazer? Quantas vezes a gente é esse duplo? Que a gente é uma coisa aqui e outra lá, todos nós, tanto que a gente precisa da persona. A persona é essa que acalma um pouco a sombra que existe em nós ainda, nossos bichos que estão guardados em nós. Aí a sombra, ela nos protege e protege a sociedade da gente mesmo. Então é possível que vocês vejam, me vejam lá fora, nossa, e acho que a Cris é luz pura. É, vem aqui, mora aqui um pouquinho, me atura todos os dias. E os grandes da nossa vida falam isso. Eu tenho aqui esse querido Raul Teixeira, esse espírita que é referência para gente, e eu vivo falando para ele: Raul, vem morar com a gente. Você não me aguentaria, Cris. E aí fala: eu quero pagar para ver. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Então, todos que estão na Terra trazem esse lado sombra e de vez em quando escapa. Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte: eu prego uma coisa aqui, quando eu vejo, eu estou fazendo outra. Então, pode ser simplesmente um conflito, e basta aí esse caminho do autoconhecimento, da terapia, da conversa interna, da tomada de consciência. E a gente pode fazer, se está observando isso em alguém, a gente pode fazer de forma amorosa se a gente tiver um vínculo estabelecido. A gente pode dizer: amor, posso te falar uma coisa assim? Não é cobrança, não é apontamento, não é acusação. É porque eu te amo tanto e a gente enxerga no outro mais facilmente. Eu queria que você, inclusive, fizesse isso comigo quando você observasse. Queria compartilhar com você uma observação. Me parece que você faz muito esforço sendo perfeccionista lá e aqui em casa parece que você não tem energia para poder pôr as coisas em ordem. Você percebe isso? Ou sou eu que estou observando? Se a gente for carinhosa na nossa fala e for autêntica, certamente a pessoa vai parar para pensar e pode ser que ela não tenha percebido, pode ser que ela fale: eu sei o que você está falando, eu enxergo claramente, não consigo mudar. Quer ajuda? O que que a gente pode fazer? Vamos procurar esse caminho, aquele? Por isso que a gente convive, para a gente se ajudar uns aos outros, né? A Clediciana Pimentel diz assim: as subpersonalidades têm a ver com gatilhos que são acionados de acordo com as situações vividas? Sim, Clediciana, sim. A gente pode trazer o próprio Paulo, que eu acabei de citar: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele diz assim: ele continua dizendo, é o espinho na carne. O que que ele está dizendo? Tem algo que me cutuca, e é esse espinho que ele fala que é o pecado, ou seja, os erros, os equívocos é que fazem com que eu volte a errar. Então, o Paulo ali, ele sintetizou a constelação dos complexos. O que que ele disse? Eu quero fazer o bem e faço o mal. Faço o mal porque tenho um espinho na carne, que são os pecados anteriores. Então, o que ele diz? O erro do passado me conduz a continuar errando. Os complexos do passado, as experiências que eu fiz errada, querem ficar reproduzindo. Eu tendo a automaticamente fazer o que eu sempre fiz. E o que que é o processo de autoconhecimento? Eu prestar atenção para não deixar, senão eu fico um robozinho que fica repetindo, repetindo a experiência. Não, não vou mais fazer. E o Paulo vai nesse esforço, vigia, vigia, vigia. No final da vida, ele já não é mais um reprodutor de erros do passado. No final da vida, ele fala: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim.
Então ele mostrou: superei os condicionamentos do passado, os erros do passado que ficavam se repetindo, né? Então, as alternâncias de humor, de atitude, as reações, elas são desencadeadas pelo que a gente chama de gatilho, que é a constelação de um complexo. É um registro do passado, numa experiência anterior que volta para o presente e eu faço igual, como se eu estivesse vivendo de novo aquela experiência do passado. Então, alguém que está olhando fala assim: Nossa, Cris, que exagero de reação você teve. O que aconteceu nem foi tão grande. É verdade. Só que a minha reação foi uma reação baseada na experiência lá de trás, que foi muito forte. Então, a gente fala que eu estou vivendo no presente como se eu estivesse reproduzindo o passado. Então, eu vivo porque lá atrás foi um trauma que eu passei. O que está acontecendo hoje não é tão grande, mas eu faço uma ponte e pego lá de trás aquilo que aconteceu e vivo como se estivesse acontecendo tudo de novo. Se a gente pudesse se observar, a gente falaria: nossa, que exagerada que eu fui. É porque foi inconsciente, me tomou conta e eu não respondi por mim. Ahn, Pronto. E aí a gente vai. Hoje eu tô perdidinha, né? Agora a gente vai pro episódio 9, transtornos relacionados a traumas. Então, a Leila Leite diz assim: algumas pessoas já me disseram que eu as perturbo, mas o mesmo me acontece. Algumas pessoas me irritam, a ponto de não conseguir, eu não conseguir me manter no que ela chama de mansidão, não consigo ficar calma. Por isso, vivo a fazer reflexões, terapias para o desenvolvimento mental e espiritual. Leila, você trouxe para a gente um ponto também interessantíssimo da gente abordar aqui no nosso perguntas e respostas. A verdade é que ninguém me irrita e eu não irrito ninguém. Eu não irrito a ninguém. A pessoa, ela é, no máximo, estímulo para eu me irritar. A irritação está em mim. A irritação está no outro. O máximo que eu posso fazer é dar uma cutucada para ela se expressar. Se eu não trouxer a irritação em mim, a pessoa pode tentar de todos os caminhos e ela não vai conseguir. Jesus era irritável? Não, porque Jesus não trazia componentes, registros, conflitos. Então a gente tentou provocar, a gente tentou incriminar, ofender, a gente torturou Jesus. E Jesus nunca ficou com raiva de ninguém. Então, aquele incômodo, ele está dentro de mim, ele está quietinho, mas não significa que ele não exista. Só que alguém vem e me provoca, ele constela, e aí eu não respondo por mim, eu saio brigando, saio. Então, não é ele que me irrita. Ele desperta a irritação que existe em mim e ela se expressa. O dia que eu for luz dentro, ninguém vai me irritar. A pessoa não tem esse poder. Como eu não tenho o poder de irritar os outros. Então, você traz, Leila, o que você traz é importante, a gente tomar consciência. Somos seres em evolução. Para conviver com alguém, eu vou ter que aceitar a dose da sombra dele e ele vai ter que aceitar a dose da minha sombra. Se de vez em quando eu vou lá e cutuco e ele fica irritado, de vez em quando ele me cutuca e eu fico irritada, paciência. Vamos usar essa relação para os dois crescerem. Vamos treinar, vamos conversar, para eu iluminar a sombra e ele não me afetar mais e nem eu afetá-lo. Mas não adianta ficar acusando, é você que faz, a gente se faz. Estamos todos no mesmo barco, não tem ninguém muito melhor do que o outro, não. A Sandra Regina Galete diz assim: onde se adquire esse livro? Porque eu fiz bastante menção a um livro que se chama O Corpo Guarda Marcas. Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma. É um livro de um estudioso do trauma. O nome desse pesquisador e autor do livro é Bessel van der Kolk. Está citado na descrição do episódio 9, Transtornos Relacionados ao Trauma. Está escrito lá, se vocês quiserem ver exatamente como se escreve o nome dele. Então, vou repetir: O Corpo Guarda Marcas, Cérebro, Mente e Corpo na Cura do Trauma, de Bessel van der Kolk. Esse pesquisador, ele faz uma experiência, ele mostra as experiências dele, dizendo que a gente consegue acessar. Existe um registro no inconsciente, mas ele tem um correspondente no corpo.
Então, às vezes, a gente acessando áreas do corpo, você conecta ao registro do inconsciente. Então, você tratando do corpo, você também alivia o inconsciente. Das técnicas que ele mais usa é a yoga. Ele diz que pela yoga, trabalhando o corpo, você também consegue aliviar as emoções do seu lado psicológico. Então, fica aí a citação do que a Sandra me perguntou. A Rita da Silva volta e diz assim: os transtornos relacionados a traumas sociais também adoecem a sociedade? Por exemplo, a xenofobia, que ainda é atual, infelizmente. Rita, sim, né? Sim, você percebeu uma coisa interessantíssima. Vamos lembrar. A lei de causa e efeito, que é explicada pelo Espiritismo, o que que ela nos ensina? Ela nos explica que para cada efeito, para cada causa gera-se um efeito. Se eu sou responsável pessoalmente por causar um dano a uma pessoa, à sociedade, a mim, eu sou o responsável pela causa, eu vou ressarcir a lei com uma expiação futura, eu vou resgatar, eu vou me reestruturar diante desse erro. Eu causei, a responsabilidade é minha, eu vou ressarcir a vida do erro que eu fiz. E se eu e o fulano e a ciclana e o beltrano e um grupo social causamos o mal à sociedade? Coletivamente nos responsabilizamos. Então, provavelmente, coletivamente, resgataremos essa má escolha no futuro. Resgataremos, ressarciremos o mal que nós causamos em coletivo, resgataremos em coletivo. Da mesma forma que eu posso prejudicar uma pessoa, eu posso prejudicar um coletivo. Eu adoeço um coletivo com uma atitude minha. Então, existe dano que uma pessoa causa a uma pessoa, existe dano que uma pessoa causa a um coletivo, existe dano que um coletivo causa a uma pessoa e existe dano que um coletivo causa a um coletivo. Tudo isso é possível. E de acordo com o que é causado, a responsabilidade é correspondente. Fiz sozinha, vou resgatar sozinha. Fiz em turma, vou resgatar em turma. E a gente pode, em turma, também prejudicar uma pessoa ou um coletivo. Então, todas essas possibilidades, elas existem. E a gente vai perceber isso, inclusive os espíritos nos trazem histórias, né? O Divaldo não contou há pouco tempo a origem da expiação coletiva naquela boate Kiss, em que pegou fogo e muitos jovens morreram. E ele não explicou que foi uma expiação coletiva de uma causa que foi gerada coletivamente por esses espíritos em vida anterior. E ele faz uma relação, inclusive, com a Segunda Guerra, com o ambiente do nazismo, do Holocausto que se promoveu lá. Então, ele disse que ele nos deu essa informação que tinha essa relação, que aqueles que morreram coletivamente geraram coletivamente um dano à sociedade e aí se responsabilizaram por isso. A Maria José, opa, vamos correr que eu estou atrasada. A Maria José Nunes de Oliveira diz: esses traumas podem ocorrer em vida passada e repercutir na vida atual? Acabei de dar um exemplo que sim, sim. Né? Então, pensando numa estrutura, vamos pensar na estrutura da psique. Eu tenho o inconsciente. O inconsciente é onde eu guardo todas as experiências e registros passados. De ontem, do mês passado, de quando eu era criança, da vida passada, da vida retrasada. Estão todos lá. O que que muda? Muda o quanto está mais próximo da consciência e quanto esse registro está mais profundo. Então, só isso que muda, mas como eles agem em mim, igual. Eu posso estar hoje sobre um complexo, sobre um conflito que eu gerei há 10 anos atrás ou há 200 anos atrás. Está no meu inconsciente e me influencia, e menos importante é se ele foi causado aqui ou lá. Não muda muito. Porque o espírito é um, é como se a gente fosse. Em espírito, são os meus registros anteriores. Não importa se hoje eu estou nessa vida, ou na vida passada, ou na presente, ou na futura. O inconsciente é um só. Ele é do espírito. Então, não tem diferença a cronologia do registro. Estando no inconsciente, ele está vivo e de vez em quando ele vai me influenciar.
E a última da Silvia Ribeiro. E quando não temos memória do ocorrido e somente impressões, ou seja, eu estou sob o efeito, mas eu não sei o que que aconteceu para eu me sentir traumatizada. É possível tratar os sentimentos? Como tratar? Nós falamos sobre fobias. Silvia, se você não assistiu, vale a pena você procurar o episódio de fobias, porque é isso. Eu tenho fobia de altura. Por quê? Não sei. Eu não sei. A fobia é isso. É quando eu tenho uma reação desproporcional, irracional, e eu não consigo saber o porquê. Eu não acesso o registro que causou, o conflito que causou. O que que a gente pode fazer, né? O caminho é mais ou menos a mesma coisa. Eu tentar trazer consciência de que a reação é desproporcional, não justifica. Por que que eu tô agindo desse jeito? Por que que eu tenho esse trauma? Vai tomando consciência e se acalmando. Cris, observa o presente, ó, não tem motivo, tá tudo certo, se acalma. Então, eu posso fazer esse acolhimento, me tornando consciente de que não é, que não tem explicação plausível à à reação emocional que eu tenho, para eu ir tomando consciência de que não precisa. Calma, Cris, ó, não tem risco nenhum. Esse é um caminho do diálogo, e um outro caminho é aquele que eu disse do próprio autor do livro O Corpo Guarda Marcas, quando ele diz que eu posso fazer trabalhos corporais e eles me ajudam, fazendo a correspondência do registro, psicológico emocional. Então a gente sabe que muitas vezes, quem já não passou por isso? Estava fazendo uma massagem, de repente tocou num lugar do corpo, ai, me deu uma angústia. Ué, o corpo está ligado naquele lugar com o registro psicológico. Então, a gente pode, pelo cuidado com o corpo, tanto que aqueles. Quer um exemplo que o próprio autor dá o tempo todo? A pessoa que sofreu abuso sexual, ela transfere para o corpo. Ela é uma pessoa que não chegue perto de mim, não me toque. Ela vai ter dificuldade de relacionamento romântico, porque o corpo está traumatizado, não é só a psique. E conforme eu vou cuidando desse corpo, eu vou dessensibilizando o corpo, a psique também vai se acalmando, porque é tudo uma única coisa, não está separado, né? E assim a gente encerra hoje nossas perguntas e respostas. Espero que eu tenha sido clara para vocês. Se não, vocês voltam a me perguntar. Muito obrigada pela participação carinhosa. Eu recebo tanto carinho nas mensagens, fico com o coração assim cheio. Então, obrigada pela presença de vocês e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.